Olá pessoal, nesta aula iremos falar sobre a ligação em estrela nos circuitos trifásicos. Vamos iniciar falando sobre os circuitos trifásicos simétricos e equilibrados ligados. Nesse caso, note que as fontes possuem aqui módulo E com defasagem de 120 graus entre si. Para esta imagem apresentada na tela aqui, o circuito em estrela está sem a conexão no fio neutro, mas também é utilizada com o fio neutro. Esta outra imagem que apareceu aqui agora, ela mostra, na verdade, aqui a forma mais usual de representar o circuito trifásico em estrela. Note que nos dois circuitos, eles são formados aqui pela fonte, uma linha de transmissão, e a carga, representando aí um sistema elétrico de potência. Na imagem que aparece agora, temos um circuito em estrela com todos os parâmetros possíveis. A fonte possui as três fases A, B e C, além do neutro N. Na carga, as fases chegam com as denominações aqui A', B', C', além do neutro N'. As impedâncias da carga e também da linha de transmissão também estão representadas. Ok? Então vamos aprender aqui algumas definições para esse circuito trifásico em estrela. Primeiro, o fio neutro, N', ele é o quarto fio, nesse caso representado pela ligação, justamente entre o ponto N da fonte e o N' da carga. A tensão de fase, ou VF, é a tensão medida entre o neutro e qualquer um dos terminais do gerador ou da carga. Então, a gente pode ter aqui a tensão VAN ou a tensão VA', N'. Já a tensão de linha, ou VL, ela é a medida entre os dois terminais do gerador ou da carga, exceto o neutro. Por exemplo, a gente pode ter aqui o VAB e o VA', B', são dois exemplos de tensão de linha. Com relação às correntes, primeiro temos a corrente de fase, que é aquela que percorre cada uma das bobinas do gerador ou que percorre uma das impedâncias da carga, como eu estou apontando aqui o IAN e a linha N' como exemplo. Finalmente, a corrente de linha, que é aquela que percorre os condutores que interligam o gerador à carga, como o IA, por exemplo. No circuito em estrela, é fácil notar, então, que a corrente IAN é igual a IA, IBN igual a IB e ICN igual a IC. Só a gente acompanhar aqui, a IAN igual a IA igual a IA'N', ok? Isso quer dizer, então, pessoal, que a corrente de fase é igual à corrente de linha numa ligação em estrela. Já a relação entre as tensões de linha e de fase tem que ser investigada com mais detalhes. Tá? Vamos adotar aqui primeiro que a gente vai fazer uma análise na sequência direta. E vamos escrever aqui as tensões de fase, as tensões de fase aqui em função do operador alfa. E vamos colocar o VAN na referência angular, como já temos feito. Então a gente pode escrever as três tensões de fase em função do VAN. Tá? Já as tensões de linha, a gente pode escrever elas em função das tensões de fase. Então a gente tem aqui o VAB igual a VAN menos o VBN. Tá ok? E isso aqui pode ser facilmente verificado aqui nessa malha que a gente acabou de representar com esses fasores aqui, onde a gente verifica que o VAB vai ser igual ao VAN menos o VBN. Vocês podem fazer a verificação aqui depois para as outras equações que envolvem a malha VBC e a VCA. Ok? Após encontrarmos então as primeiras relações, podemos escrever as equações na forma matricial e em função de alfa.
Veja, por exemplo, aqui, né, que VAB, a gente pode escrever ela como sendo VAN menos VBN, né? Então, esse VAN menos o VBN aqui, né, da equação de cima, ficaria sendo VAN menos o VAN vezes alfa ao quadrado, já que o VBN é igual a VAN alfa ao quadrado, né? Lembrando que alfa ao quadrado é fase menos 120, ok? Com esse sistema de equações, resolvendo os termos aqui entre colchetes, né, que sobrou aqui agora, nós vamos chegar a esta equação. Tá? A gente vai chegar a esta equação que aparece aqui na tela. Tá, ok? Note que a tensão VAB, por exemplo, né, ela é igual a raiz de 3, fase 30, VAN vezes 1. Enquanto VBC vai ser raiz de 3, fase 30, VAN alfa ao quadrado. Ao escrever VBC em função de VBN e não de VAN, né, nós chegamos à conclusão de que VBC é igual a VBN, raiz de 3, fase 30. Da mesma forma, encontramos a relação que VCA é igual a VCN, raiz de 3, fase 30. Finalmente, então, né, chegamos à relação entre as tensões de linha e sua correspondente tensão de fase. Ou seja, a tensão de linha numa ligação em estrela é raiz de 3 vezes a tensão de fase correspondente fase 30. Né? Então, como nós acabamos de ver aqui em cima. Vamos analisar agora como fica o diagrama fasorial contendo as tensões de fase e de linha da fonte para um sistema em estrela. Veja que as tensões de fase, né, que estão aqui agora em azul, estão na sequência ABC, com o VAN na referência. Vamos analisar, por exemplo, como encontrar então o VAB, tá? Que é a diferença entre os fasores, né? O VAB é a diferença entre o VAN menos o VBN. Então, se nós fizermos aqui o VAN menos o VBN, nós iremos encontrar o VAB, que é 30 graus aqui adiantado em relação a VAN e raiz de 3 vezes maior. As relações aqui dos demais fasores, né, como o VBC e o VCA, pode ser facilmente encontrado fazendo aqui as mesmas análises. E a relação entre as tensões de fase e de linha para um sistema com sequência inversa, né? Então, vai ficar aí como um dever de casa para vocês, né? Vocês chegarão aí, né, com certeza, nessa relação aqui, que o VL é igual a raiz de 3 vezes o VF, a tensão de fase, e fase menos 30 graus. Tá? O diagrama fasorial vai ser esse aqui. Vocês notem que a gente tem o VAN e o VCN aqui agora, né, como fase menos 120 e o VBN como fase 120. Vocês já vão perceber aqui que o VAB agora ficou fase menos 30 em relação ao VAN, mas vai continuar tendo o módulo raiz de 3 vezes maior, como mostra nessa equação aqui. Bom, eu gostaria agora que vocês dessem uma pausa no vídeo e fizessem esses dois exercícios aqui que aparecem na tela. Tá? Nós teremos a oportunidade de discutir a resolução na aula síncrona, né, no nosso encontro né, à distância, mas online, né, ao vivo. Mas, de qualquer forma, se tiverem dúvidas na resolução, eu gostaria que vocês entrassem em contato. Bom, vamos agora encontrar 4 equações que podem ser utilizadas na resolução de qualquer circuito trifásico em estrela, seja ele equilibrado ou desequilibrado. Vamos analisar a malha que envolve a fase A e o neutro. Tá? Então, se nós fizermos aqui a LKT aqui dessa malha, né, com esses fasores que aparecem aqui
né, desenhados de vermelho, nós vamos chegar a essa equação aqui, ó, tá? Então, vocês podem verificar esta equação aí, né? E se nós chamarmos aqui o ZA de ZA', a soma entre o ZA' com o ZA, né, nós vamos chegar nessa equação aqui, que VAN mais VN', que é essa tensão aqui de deslocamento do nêutron, nós chamamos, vai ser igual ao ZA', né, que é a soma das duas impedâncias, vezes o IA, que é a corrente de fase, né, que nesse caso é igual à corrente de linha. Tá ok? Então, continuando aqui a resolução, né, se nós isolarmos então a corrente IA, né, dessa equação aqui, nós chegaremos na equação 1, que é para resolver, né, encontrar aqui a corrente IA em função somente de VAN, que é a tensão da fonte, né, a tensão VN', de deslocamento do nêutron, e das impedâncias, né, da impedância da linha e da carga, né. A gente também pode escrever ela em função da admitância YA', tá? E para a gente encontrar as demais correntes aqui, IB e IC, basta analisar as outras malhas, né, e vocês vão conseguir chegar facilmente às equações 2 e 3. Note então, pessoal, que as três equações ficaram aqui, né, em função do VN', que é um parâmetro que nós não possuímos na resolução dos problemas, né? Mas nós sabemos, né, que o VN', ele é igual a menos Zn vezes In. Então a gente já começa um caminho para encontrar o VN', então, né, imaginando que nós só teremos as tensões da fonte e as impedâncias, né? E outra equação aqui, a gente pode analisar pelo nó N', né, que é a corrente do nêutron, e N vai ser a soma, né, de IA mais IB mais IC, que são as outras três correntes de fase que estão chegando ali no nó. Então, vemos que para encontrar o VN', né, e precisamos encontrar o IN, né? Então, substituindo aqui as equações 1, 2 e 3 na equação de N, nós chegaremos nessas equações aqui. Ok? Vocês deem uma analisada aí, que é simplesmente substituir cada uma dessas equações aqui, fazer algumas manipulações algébricas que chegaremos nesta equação. As equações do slide anterior, né? E isolando o IN desta equação, nós vamos chegar na seguinte equação aqui para o IN, né? Mas como nós sabemos, né, que o VN', né, é igual a menos Zn e N, né, nós vamos conseguir então encontrar essa, né, equação 4. Basta substituir o IN, né, nesta equação de baixo aqui, né? Vamos chegar nesta equação fazendo algumas manipulações aqui, né, multiplicando a admitância YN por todos esses parâmetros aqui, nós vamos chegar então nesta equação 4. Então, com essas 4 equações aqui que aparecem agora para vocês, né, nós conseguimos calcular todas as variáveis de interesse para a solução de um circuito em estrela genérico, seja ele equilibrado ou desequilibrado. Tá? Esse é um caminho para a gente resolver aí um circuito trifásico em estrela. Se, por exemplo, o sistema for simétrico e equilibrado, as três tensões de fase terão módulos iguais e defasagem de 120 graus entre si. Além disso, as impedâncias por fase serão iguais, né? E nós podemos observar, né, que quando isso acontece aqui, né, essas tensões são iguais, o VN' ele será nulo, né? Basta a gente utilizar aquela propriedade do operador alfa, que eu até falei que era importante na aula anterior, nessa equação. Vocês vão ver que o VN' vai ser zero. Tá? E assim, as equações das correntes serão facilmente encontradas, né? Bastando dividir aqui as tensões, né, do fator da tensão pela impedância respectiva. Aí. Então, as impedâncias serão iguais aqui nesse caso. Tá?
Mas e se o sistema for trifásico, simétrico, mas desequilibrado? Aí nós teremos que utilizar as quatro equações que encontramos, né? Começando pela tensão Vn em linha, e em seguida a gente vai encontrar as três correntes, né? IA, IB e IC. Vou deixar mais três exercícios aqui para vocês praticarem o que foi visto nesta aula, né? Então, esse exercício 3 aqui, por exemplo, pede para calcular as tensões de fase, corrente de linha e neutro também, né? Corrente de neutro no circuito em estrela equilibrado aqui, né? Com a impedância Z igual a 10 fase 60. Tá? E colocando o VAB na referência, ele é 220 volts aqui em RMS, tá ok? Já o exercício 4, né, é para vocês calcularem as correntes de linha e neutro no circuito em estrela desequilibrado, né, com ZA igual a ZB 100 fase 60 e ZC igual a 100 fase 0. Né? Mais uma vez, o VAB é 220 fase 0. Esse exercício 5 pede para calcular as correntes IA, IB, IC e IN com os parâmetros dados. Façam esses exercícios e enviem suas dúvidas, se tiverem. No nosso próximo encontro síncrono, iremos sanar as dúvidas dos exercícios, tá? E também da teoria vista. Até a próxima aula, pessoal!